Meu nome é Jonathan, participo deste grupo de oração já há alguns anos. Sou coordenador do Ministério de Jovem aqui do nosso grupo de oração. Coordeno o Ministério de Jovem de Morania. Sou casado, meu esposo. Minha filha também está por ali, né? Está chegando no mar. E hoje, fui convidado a estar aqui com vocês mais uma vez. Já estava com saudade já. Este tema do nosso seminário de vida do Espírito Santo é fusão do Espírito Santo. Alguns irmãos que estão fazendo o seminário, hoje nós estamos no tema da infusão do Espírito Santo. Mas eu digo para vocês, essa infusão não é simplesmente para os irmãos que estão aqui no seminário. Não. Essa infusão é feita para todos nós. A infusão do Espírito Santo ela deve acontecer em todos nós. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado assim: você já foi batizado no Espírito Santo? Já foi batizado no Espírito Santo? Tem que perguntar para todo mundo tem que você perguntar: você já foi batizado no Espírito Santo? Meus amados, vou dizer uma coisa para vocês. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Vou dizer para você assim: essa tem que ser a nossa grande preocupação. Diariamente, quando nós acordarmos de manhã, a gente tem que olhar para a pessoa, a primeira pessoa que nós olharmos de manhã, e já chega para ele e pergunta assim: você já foi batizado no Espírito Santo? Porque nós vamos dizer para vocês o seguinte: quando nós experimentamos este poder, o Espírito Santo de Deus, eu digo para vocês, né? Nós queremos que todos sejam do mesmo jeito batizados. Se você ainda não foi batizado, você talvez não saiba o que eu estou dizendo, mas eu vou dizer para você agora. Nessa noite, Deus te chamou aqui para que você possa ser batizado no Espírito Santo de Deus. Vou convidar você a abrir a poderosa palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Essa tem que ser a nossa grande preocupação, meus amados. Para todos que nós encontramos, mas eu digo também, essa tem que ser uma preocupação nossa. Para a gente, diariamente, eu tenho que querer ser batizado no Espírito Santo de Deus. Eu tenho que chegar na minha casa de noite, se eu não sentir que o Espírito Santo de Deus agiu em mim durante o dia, eu tenho que chegar na minha casa de noite e falar: Senhor, eu não quero dormir sem sentir o poder do Teu Espírito Santo na minha vida hoje. E nós precisamos pedir e rezar, e pedir, e pedir, e pedir, incessantemente pedir, até sermos batizados lá. A palavra de Deus, vai procurando Atos aí, mas a palavra de Deus está em São Lucas, capítulo 11, versículo 13, né? Que nós que somos humanos, né? Nós damos o melhor para os nossos filhos. Imagine o Pai Celeste. Imagine o Pai Celeste. O que ele tem reservado para ti? Imagine o Pai Celeste. Eu estava Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou eles. Perguntou a eles: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste na fé? Mesma pergunta que nós fizemos aqui na igreja: você já foi batizado no Espírito Santo? Olha a preocupação de Paulo. Ele poderia encontrar com aquele povo ali em Corinto e falar: e aí, como é que você está? Ele poderia ter sido doença, né? Ele poderia ter encontrado com aquele povo ali e dizer assim: e como é que está lá o povo da sua casa, como lá da sua região, como é que está a pregação lá? Então, meus amados, a primeira pergunta de Paulo, ele diz: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Essa é a preocupação de Paulo, a mesma preocupação que tem que ser nossa. Você já, né, recebeste do Espírito Santo quando abraçaste na fé? Responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há o Espírito Santo, que há este Espírito, né? Então, em que batismo foste batizado? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dá o batismo da penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, de Jesus. Ouvindo isso, foram batizados
em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre ele e falava em línguas estranhas e profetizava. Eram todos os 12 homens. Olha só que beleza, né? Paulo encontrou aqueles homens ali e Paulo já preocupado disse: meus amados, vocês já foram batizados no Espírito Santo de Deus? Porque Paulo tinha experimentado esse Espírito e ele não acreditava que alguns que abraçassem a fé, alguns cristãos, não tivessem experimentado também nessa casa. E Paulo preocupado disse para eles: vocês já foram batizados no Espírito Santo de Deus? Meus amados, eu digo para vocês, no dia de hoje, tem muitos cristãos que no dia de hoje estão limitados. Muitos deles acreditam que o Espírito Santo é reclusão, é algo histórico, é algo da história, é algo que aconteceu somente lá no dia de Pentecostes. Não! A palavra de Atos dos Apóstolos diz que não, é assim que acontecer a todo instante. Se você já experimentou dessa graça, você tem que fazer isso na sua casa. Todos experimentem dessa graça. Se você já experimentou dessa graça, você tem que fazer isso no seu trabalho. Todos experimentem dessa graça. Você quer falar de alguém falar, não, quem não foi batizado no Espírito Santo? Eu procuro pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo. Meus amados, eu quero sair dessa igreja procurando pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo para que elas possam experimentar dessa graça. Não devemos ficar limitados. A profecia de Joel era clara, né? A profecia de Joel era clara. Lá no capítulo 3 de Joel, ele nos diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre todo o ser, sobre todo o ser. Meus amados, essa profecia tem que ser cumprida nessa noite. Nessa noite, não deixe que você saia daqui sem sentir a graça do Espírito Santo, eu diria, o poder impactante do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele chega com a força tremenda, né? Ele chega com uma força tremenda. E eu acho interessante, né? Eu acho interessante que alguns autores sagrados, eles querem explicar como é que é esse poder do Espírito Santo de Deus. Alguns autores sagrados, eles querem tentar explicar isso. E algumas formas eles tentarem explicar, fazendo uma analogia, né? Comparando o poder do Espírito Santo de Deus assim com a bebida. Eu estava lendo isso aqui e falando, mas tudo isso, né? Mas os autores eles querem mostrar como é que você vai cheio do Espírito Santo de Deus, que ele vai dizer que é comparável com a vida. Nós temos visto no Antigo Testamento, lá no livro de Samuel, antes quando a vida passa do Espírito Santo de Deus, ela começa a rezar, de uma forma tão esquisita, de uma forma tão grande, tão comovente, tão de Deus, que ela se derrama em Deus. Ela se derrama em Deus. E ela se lança em Deus, de uma forma tão grande que o sacerdote era para ela e fala: olha, isso não é um lugar de bêbado, não, ela estava no templo. E ela estava dando uma forma tão de Deus, tão em Deus, que o sacerdote era para ela e falava: não. Esse não é um lugar de bêbado, não, vai lá começar a cantar ali. Está lá no livro de Samuel. Vai lá começar a cantar ali. Esse lugar que é Deus, esse lugar não é para bêbado, não. E aí, na grande Espírito Santo de Deus, ela fala: não. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu sou entregado assim, mas de Espírito Santo de Deus. Eu não estava nem a máscara virtual. Eu não jogou na presença de Deus. Eu não limitou no seu espaço. Eu não comprei no mundo. Não trabalhava com você no fogo. Ela queria experimentar essa mais, ela se mostrou. Ela não se importava se ela estava no sacerdote. Ela não se importava se fogo nessa palestra. Eu conheço que tinha gente que estava rindo. Olha, ela era bêbada. Mas antes estava lançada no poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder de Deus quer tomar você. Esse poder de Deus nessa noite, ele quer tomar você totalmente. A profecia de Joel está se cumprida nessa noite. Se você ainda não experimentou o poder de Deus, eu digo para você: não deixe de sair daqui nessa noite sem sentir esse poder, sem sentir essa decisão. A palavra de Joel é tão forte que ela diz assim: olha, eu vou dar para vocês esse Espírito Santo, não. A palavra de Joel é tão forte que ela diz: olha, eu vou colocar o Espírito Santo e chega, pega um pouquinho que quiser. Ele fala: eu meterei em vós o Espírito Santo. Meu amado, isso é a expressão do Espírito Santo de Deus. Deus quer derramar em vós de toda forma, de uma forma que você não tem parado, de uma forma que você não tem ali, meu Deus, o que está acontecendo? Não, se lança na presença de Deus. Alguns
gente